Alex, já conversamos, eu não quero mais. Tem outra pessoa? É claro que não, é que nosso namoro desgastou e... Mari, me dá mais uma chance, eu vou mudar, eu vou melhorar. Já tivemos conversas desse tipo mais de uma vez. Você melhorou uma semana e depois volta tudo de novo. Dessa vez acabou! Você não pode fazer isso comigo, senão a família não vai ter de mais ninguém. Minha filha! Minha filha! Minha filha! Filha. E foi assim que o meu irmão Pedro perdeu um de seus filhos. Mariana morreu, deixando o pai desconsolado, sem perspectivas, sem esperança. O mundo tinha acabado para ele naquele momento. Tudo agora tinha apenas duas cores. Não havia mais brilho, nem cores alegres. Ele só conseguia se lembrar da primeira vez que a carregou no colo, dos primeiros passos em direção a ele, da primeira vez que ele ouviu ela dizendo papai, dos risos, das tardes felizes, das vezes que ela ficava doentinha e ele desesperado levando-a para o hospital. Sua princesinha, sua menina, sua joia. Hoje, já fazia alguns anos que isso aconteceu. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu no 4º ano, após o namorado da minha sobrinha ter tirado ela de nós. Pedro, ele mal falava, mal comia e às vezes ia à igreja. A responsabilidade chegou muito cedo para ele. Quando ele tinha apenas 7 anos, o filho mais velho, e eu apenas 3 meses. Nosso pai morreu de câncer. E então ele teve que ajudar nossa mãe a cuidar dos nossos irmãos e da casa. Começou a trabalhar bem cedo para ajudar a sustentar a casa. E só se casou após eu, a caçula, fazer 18 anos. A esposa do Pedro, a Ellen, moça boa, carinhosa, temente a Deus e com uma paciência, porque meu irmão, ele é um bom homem, mas tem horas que só a Ellen mesmo. E quando a Mari se foi, a Ellen se tornou o esteio sentimental da casa. A Duda se sentia muito culpada pela morte da irmã. O Cadu, sempre calado, quieto, mas era perceptível que ele nutria uma sede de vingança, assim como meu irmão. E a Mia caçula, com apenas 8 anos, chorou muito, muito. No dia do enterro, quase não falou nada. O seu único gesto foi levar um ursinho de pelúcia que estava aguardando para dar de aniversário para Mari. Ela foi indo, chegou próximo ao horário do enterro, não falou com ninguém. Ela colocou o ursinho do lado do corpo da irmã. Chegou bem perto e disse assim: feliz aniversário, Tata. Eu vou sentir muito a sua falta. Depois ela correu e abraçou o Pedro. A Ellen sofreu,
mas buscou perdoar. Sofreu muito. Mas ora, busca ter um relacionamento sincero com Deus. E é isso que a fortalece. E já se passaram 4 anos. Eu passei na casa deles para ver como eles estavam. Ellen, Cássia, como você tá? tudo bem, Ellen? Tudo bem? Janta com nós hoje? Pedro quis ir buscar até uma sobremesa. Claro, janto sim, cunhada. Mas me conta, como é que estão as coisas? Ah. Senta. A Duda, desde que tudo aconteceu, ela se retraiu muito. Ela acha que se não tivesse obedecido a irmã e contado para nós que a Mari estava chegando com hematomas em casa, tudo isso poderia não ter acontecido. O Cadu é muito parecido com o pai, carinhoso, mas calado, justiceiro. Ele não fala muito sobre o assunto, mas dá para perceber que ele quer que a irmã seja vingada. A Mi tem muitas dificuldades com a amizade. A psicóloga me falou que ela tem medo de perder as pessoas que ama. E o Pedro? O Pedro chora escondido. Às vezes vai à igreja. E sempre se pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Sabe, Cássia, tem sido muito difícil ficar assim, praticamente sem o Pedro. E a família do moço? A família dele foi embora. Acho que eles pensaram que nós iríamos fazer alguma coisa contra eles, mas jamais faríamos. Claro. E o meu irmão, o que fala sobre isso? Que quer que a justiça seja feita, a de Deus e a dos homens. Ele não aceita a morte da Mari e o rapaz está solto até hoje. Tia Cássia, Oi, Cadu. tudo bem com a senhora? Tudo bem? Nossa, Ellen, como o Cadu tá bonitão, ó. Você viu? Olha, pode continuar o assunto. Eu vim aqui porque tô morrendo de fome. E, mãe, cadê o pai? Cadu, seu pai foi buscar uma sobremesa, mas já deve estar voltando. E a comida já está até pronta, eu estou só esperando ele chegar. E sobre o que vocês estavam conversando? Nada não, Cadu. Mas e aí, me conta, tá namorando? Sabe como é, né, tia? Elas querem, mas eu prefiro estudar primeiro. Tá certo. Cadu, cadê suas irmãs? A Duda tá no quarto como sempre e a Mi tá fazendo tarefa. Chama elas, fala que a tia Cássia está aqui. Tá bom. Ô, Duda! Mi! A mãe tá chamando! A tia Cássia tá aqui! Ô, Cadu, mas se fosse para gritar, né? Cássia, não repara não, viu? Ai, esses meninos. Mi, Oi, tia, tudo bom? Que saudade. bom, Duda. Mãe, cadê o pai? Então, seu pai foi buscar uma sobremesa para depois do jantar, mas ele já está demorando um pouquinho. E as novidades, meninas? Ah, eu só tô trabalhando, tia. Não quer estudar? Ah, eu tô cansada de escola. Aproveita. É, porque quando aí você vai ver que é loucura. E aproveita também que você não tem irmãzinha mais nova que mexe nas suas coisas. Nem olha pra mim. Olha, mãe, se essa garota continuar mexendo nas minhas coisas, como vocês não dão jeito, eu vou dar. Parem vocês duas! Mãe, acho que seu celular tá tocando. Alô? Sim, eu sou a esposa do Pedro. Aconteceu alguma coisa? Como? Onde? E onde que ele tá? Como que foi isso? Não, eu sei. Eu tô indo pra aí. Gente, Mãe, o que aconteceu? vocês não sabem o que aconteceu. O Pedro sofreu um acidente. Como assim? Como ele Eu está? não sei. Cássia, a gente pode ir com o seu carro? Claro.
Quem são vocês? Ellen, Olá, Pedro. Tudo bem? o que vocês fizeram com a minha família? Não fizemos nada. Por quê? Gostaria que tivéssemos feito? Me fala uma coisa, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não chamei ninguém? Não invadimos a sua casa. Ouvimos você nos chamar e viemos. Até porque só entramos na casa e na vida das pessoas se elas nos chamarem. Somos educados. Tem certeza eu chamei vocês? Não se lembra do que aconteceu? Não. Não me lembro de nada. Pedro, você acabou de sofrer um acidente de carro. Eu morri? Não. Mas quem são vocês? O que está acontecendo aqui? Quem você acha que nós somos? Eu acho que você é Jesus, você Deus, e ela quem é? O Espírito Santo? Sim. Deixa eu te explicar. Você tinha saído para comprar uma sobremesa. Mas quando estava voltando, ao perceber que ia se chocar com outro carro, fez a oração mais sincera. Meu Deus, me ajuda! E é por isso que a gente está aqui. Tá, então eu estou diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é isso? Nossa, parabéns. Entendeu rapidinho. Não é possível. Eu nunca imaginei que fossem assim. Assim como? Reais. Pensei que queria dizer feios, né? Aham. Mas me falam, por que estão aqui? Uma excelente pergunta, mas muito ampla. Eu fiz alguma coisa de errado, é? E agora vocês vieram me castigar, foi isso? Calma, Pedro. Vamos por parte. Você acha que eu só apareço quando você faz algo de errado? É. Engraçado. A maioria dos meus filhos me vê dessa forma. Um torturador, carrasco, castigador, tantos atributos. Mas com as histórias de dilúvio, Sodoma e Gomorra, juízo final, Deus é amor, mas também é justiça, o Senhor queria que pensássemos o quê? Intervenções que tivemos que fazer. Mas- Para que vocês voltassem para perto de mim. Mas as intervenções que deveria ter feito, não fez. Quais? Não matar o meu pai, salvar a Mari daquele monstro. Mais alguma coisa? Você não é Deus? Não deveria saber no que estou pensando? Nós sabemos, mas gostamos de saber e ouvir de você, como vê as coisas. Querem ouvir? Ok. Deixaram minha mãe responsável por 5 filhos e uma casa, meus irmãos e eu sem um pai. E não salvaram a minha filha, aquele cara está solto. Cadê a justiça divina? Mas você quer justiça ou você quer vingança? Eu quero que vocês façam alguma coisa. Pedro, nós sabemos que você está muito triste e que não gostaria de ter passado por nada disso. Nem nós gostaríamos. Nem vocês. Então por que não fizeram nada? Sabe o que é sentar-se à mesa e ver aquele lugar vazio? Sabe o que é não ter o som da voz, o abraço, o sorriso, a presença de uma filha? Todos os dias eu acordo e não encontro mais ela. Todos os dias eu sinto saudades. Mas podemos cuidar de quem ficou. E queremos começar por você. Isso não é o bastante. Eu quero que ele pague. Meu filho, Não me chame de meu filho. Pedro, existe um mal nesse mundo. Achando um culpado para o que não deu certo, Deus? Vai colocar a culpa no diabo agora? Tá certo, então vamos lá. Não foi o Senhor que criou todas as coisas? Inclusive Ele, logo a culpa é toda sua. Pedro, existe um mal nesse mundo que passou a existir depois que houve o primeiro pecado. E o primeiro pecado foi no céu. Depois que ele, o inimigo, foi expulso do céu, quis entrar no meio da humanidade pela desobediência. Eu não me alegro. Isso não significa que a culpa é minha. A culpa não é sua? Então é de quem se você é o Criador? Eu sou. O mal existe e eu não me alegro com tudo de ruim que aconteceu na sua vida e da sua família. Mas nem tudo está perdido, porque eu faço nova todas as coisas. E não há mal que eu não possa reverter em bem. A única coisa que eu queria era a Mari aqui com a gente. Quem é agora? Fala alguém, pelo amor de Deus. Eu sei. Eu não tenho sido um bom pai. Calma, Pedro. Gostaríamos de falar sobre relacionamento. O que foi? A Ellen orou, foi isso? Ela não me quer mais? Nada disso. Nós queremos um relacionamento íntimo e sincero com você. Foi para isso que você foi criado, meu filho, para ser nosso amigo. Você quer dizer ler a Bíblia, ir à igreja,
ser bom, não fazer o mal, ajudar os necessitados, esses tipos de coisas, as regras da Bíblia. Pedro, a Bíblia não diz que você deve seguir regras. Ela é a imagem de Jesus. As palavras dizem como Deus é e o que Ele quer de vocês. Mas é impossível fazer isso sozinho. E a igreja a qual você se refere é uma instituição. O que nós queremos com você vai muito além disso. Até porque o sistema, as instituições, as doutrinas, não pode lhe oferecer segurança. Só eu posso. Relacionamento tem a ver com amor, respeito e não com autoridade e obediência. Eu quero filhos, amigos. Irmãos e irmãs, Me desculpem, mas tudo isso não me parece com o que eu ouvi sobre vocês. Algumas pessoas me passaram uma imagem de um Deus Papai Noel, outras de um Deus Capitão, General. E eu nunca havia conhecido um Deus assim, Assim como? um Deus Pai. Eu estou um pouco confuso, eu preciso ficar um pouco sozinho. Se vocês pudessem me deixar sozinho, vai, sai daqui, deixa eu sozinho, vai! Ellen, graças a Deus que você chegou. Pedro, eu não sou a Ellen. Claro que é. É igualzinha a Ellen de antigamente. Eu poderia vir de várias formas. Quem é você então? Eu sou a sua consciência. E vim aqui para te ajudar. Mas você não quer saber todo o motivo por que eu estou aqui? Eu não fui informado que chegaria mais alguém. Eu vim assim porque a Ellen é a pessoa que você mais escuta. Hoje será definitivo. As decisões tomadas aqui serão irreversíveis. Você está aqui pelas pessoas que ama. Pela Ellen? Os meus filhos? Aconteceu alguma coisa com eles? Você ama muito seus filhos. Ama os seus filhos como não pôde sentir na maioria da sua vida. Ama os seus filhos como um verdadeiro pai. Mesmo tendo tido seu pai por muito pouco tempo. Todo pai ama os filhos. E eu amo a cada um deles, mas o que tem a ver com o fato de eu estar aqui? De certa forma, todo pai ama os filhos. Mas alguns estão feridos demais para amá-los da forma correta. Outros não tiveram tanto tempo para demonstrar todo esse amor. E você deveria saber disso. Mas você ama muito seus filhos. Eu tive a sorte de ter você. Ou melhor, a Ellen. E aprendeu? Acredito que sim. Esse é um dos maiores problemas de vocês. Aprendem, mas tem medo da mudança. Pedro, qual dos seus filhos você mais ama? Eu amo cada um de uma maneira diferente. Explique melhor. Cada um tem uma personalidade, um jeito diferente de lidar com as situações. Mas não tem quem eu ame mais ou menos. Mas e quando eles não se comportam da maneira que você queria, ou te desobedecem, ou te deixam em uma saia justa, isso afeta de que forma no amor que você tem por eles? Jamais esse tipo de coisa vai afetar no amor que sinto por eles. Lógico, às vezes eles me deixam furioso, com raiva e até com vergonha, mas o amor nunca mudará. Vejo que você entende sobre amor verdadeiro. Apesar de muitas pessoas pensarem que o amor cresce, é o conhecimento que cresce. O amor expande. E você ama os seus filhos muito bem. Você ama seus filhos de uma forma verdadeira, maravilhosa e sem condições. Mas isso é com eles, porque com os outros não é assim que funciona. Mas, obrigado. Pedro, mas já é um começo, certo? E você não superou a ausência do seu pai sozinho. Foi Deus e você que causaram essa mudança. Para que hoje você estivesse amando dessa forma. O que é praticamente como o pai ama os filhos dele. O que foi? Eu falei algo que não gostou? Tá tudo bem. Não é hora de ser educado. É hora de ser honesto de verdade. Você não acredita que o pai ame tão bem os filhos dele, não é? A Mari é filha dele? Sim. Então você já sabe. Eu não acho que ele ame tão bem assim os seus filhos. Certo. Venha cá. Sente-se aqui. Hoje, você não está aqui apenas por Carlos Eduardo, Camila e Maria Eduarda, seus filhos.
Você está aqui para um julgamento. É por isso que eu consigo ver o Pai, Jesus e o Espírito Santo? Eu estou morto, mas eu não senti nada. Eu não me lembro de nada. Afinal, faz quanto tempo que eu estou morto? Pedro, você não está morto. Isso tudo é real? Mas você me falou que eu seria julgado. Não, eu não disse que você seria julgado. Eu não estou morto? E o julgamento? E se eu mudar para o resto da vida que eu tenho? Mas você tem algo para mudar? Alguma coisa para se arrepender? Tantas coisas. Mas não está aqui para mudar nem se arrepender. Ah, Você está aqui para um julgamento. eu? Sim. E você não será julgado. Você será o juiz. Eu vou ser o juiz? Por que não? Eu não preciso nem pensar muito para saber que existem muitos acontecimentos e pessoas para ser julgadas, não é mesmo, Pedro? Podemos começar com quem? Com pessoas que promovem e provocam as guerras? Ou pessoas que abusam de criancinhas? Ou maridos que batem em mulheres? Ou gananciosos que exploram os pobres? Ou pela fome mundial? Ou pelas catástrofes naturais que matam milhares de pessoas? Ou um médico que erra em uma cirurgia? Ou quando um pai de família morre devido a um câncer? Tudo isso não merece ser julgado, Pedro? Senta aqui. Mas Enquanto o que eu vou julgar? não é o que, mas sim quem. Você irá julgar Deus e a humanidade. Não é? É sério isso? Claro Você está que de é. brincadeira. Claro que é. Nós temos muitas coisas para ser julgadas, inclusive, e quanto a um namorado que bate na namorada durante o relacionamento inteiro e quando ela decide terminar, ele mata ela. E ele? Ele deve ser mandado para o inferno. Ele é culpado pela sua perda e sofrimento? É, E quanto ao pai dele, que batia na mãe na frente dos filhos e um dia matou ela e depois se matou. E ele? ele também. Certo. Pedro, devemos voltar até quando? Até Adão? Porque esse legado de deformidade vai até ele. E ele? Mas por que pararmos nessa criatura? Vamos direto ao Criador. Não foi Deus que criou todas essas coisas? Não é esse o B.O., Pedro? Não é por isso que você está assim? Por você não poder confiar em Deus? Um pai como você pode julgar o pai. Até porque, segundo os seus preceitos, Deus fracassou. Haja vista que ele criou todas as coisas e como Criador, ele sabia tudo. Sabia inclusive que um dia um cara mataria sua filhinha com um tiro a queima-roupa na frente da sua casa. Então por que ele criou? Pedro, Deus é ou não é culpado? Deus é culpado. Ótimo. Se você pode julgar Deus, pode julgar a humanidade. Pedro, escolha 4 pessoas que você mais ame. Ellen, Duda, Cadu e Mi. Certo. Agora escolha quem irá passar uma eternidade longe da presença de Deus. Não é possível, você está falando sério? Eu só quero que vocês mandem ele para o inferno. Não é assim que você pensa? Não é assim que você pensa, Pedro? Você acha que o seu Deus vai mandar uma boa parte das pessoas para viverem uma vida de tormento pela eternidade, longe da presença dele? Não é assim? Sim, é o que penso, mas nunca fui pensando em quem eu gostasse. Quer dizer que para você, Deus faz isso com facilidade, mas para você é difícil? Vamos! Quem dos 4 irá condenar? Eu não quero, na verdade eu não posso. Eu vou te ajudar. E se fosse o Cadu, o seu filho, agressor e assassino de uma namorada? Mesmo assim eu não poderia. Você precisa. Eu não vou. Faça! Eu não vou. Eu não vou condenar ninguém. Por favor, me condene no lugar dele, por favor, eu imploro, por favor. Pedro, é isso. Você julgou como Jesus. Parabéns. Eu estou muito feliz por você. Mas eu não julguei, eu não consegui. Julgou sim. Fez deles pessoas merecedoras de amor, mesmo que para isso lhe custe tudo. É assim que Jesus ama. E agora, você conhece o coração do Pai. Um amor que ama todos os filhos,
com perfeição. Você morreu nossa morte, pagou um alto preço por nós. E o Senhor viu seu filho sofrer por todos nós, sem merecer. Eu só posso agradecer. Mas apesar de tudo isso, eu ainda não me conformo com a forma que a minha filha foi morta, e por pouco tempo que o meu pai foi levado. Eu não queria estar pensando assim, mas é a verdade. Pedro, nós entendemos, mas tudo isso não foi plano do Pai. Na verdade, nunca precisamos do mal para realizarmos boas coisas. Mas a humanidade abraçou o mal e o pecado, nos afastou e causou as dores, doenças e tantas coisas. E tentamos muitas coisas, até enviarmos Jesus, 100% homem, 100% Deus. E eu passei por tudo, Pedro, por amor a todos vocês. Para que a humanidade adquirisse o perdão. E é sobre isso que precisamos falar com você, sobre perdoar. Me explique melhor, o termo é muito amplo. Pedro, o reino do céu é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo então prostrou-se diante dele. Ele implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O rei então teve compaixão daquele homem, perdoou a sua dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. O agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. O conservo então prostrou-se diante dele e também lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis. Antes mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse tudo o que devia. Quando os companheiros do servo viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O rei então chamou o homem e lhe disse: servo mau, perdoei a sua dívida porque você me pediu. Não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o rei o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim também, Pedro, fará o Pai, se você não perdoar de coração ao seu irmão. Eu imaginei que teríamos essa conversa, mas eu não esperava que ele estivesse solto por aí. Se ele estivesse aqui na minha frente agora, eu o mataria com as minhas próprias mãos. Eu quero que a justiça seja feita e que a Mari seja vingada. Pedro, sabemos de toda a sua dor, mas para termos um verdadeiro relacionamento com você, precisamos que você perdoe. Quando você perdoar, estará entregando ele em minhas mãos e deixando que eu assuma a situação. Eu vou tratá-lo. Ele é meu filho também, assim como você. Perdoar não é esquecer. Isso tem um outro nome: amnésia. Perdoar é você lembrar daquilo que aconteceu e aquilo não te ocasionar mais dor. Eu sei que você está pensando, mas isso não vai ser tão rápido. E você está certo, será um pouquinho a cada dia, mas precisa começar. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Sozinho você não vai. É preciso buscar em mim a força para perdoar. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai também perdoe os seus pecados. Mas, se você não perdoar, o Pai também não perdoará os seus pecados. Quando você toma a decisão de não perdoar alguém, você carrega essa pessoa para todos os lugares, Mas como eu vou conseguir? orando por ele. Pode ser que a sua oração nunca mude a pessoa, mas mude você, o seu coração. Pedro, enquanto você não perdoar, ele vai conviver com você. Pai, o que devo fazer? Eu preciso que você fale. Eu perdoo. Eu perdoo.
Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Com você me alegra. Nossa. Ainda essa oração precisará ser feita muitas vezes, até que um dia você perceberá que estará fazendo ela involuntariamente. O que ela quer dizer é que você não vai mais sentir vontade de matá-la. O que ele fez foi horrível. Causou uma dor imensa a muitas pessoas. E a raiva que você sentiu é a resposta para tudo isso. Mas não deixe que a raiva, a perca, a dor, não deixe você perdoar e arrancar as mãos da jugular dele. Pedro, nós não terminamos. Não? Falta só mais uma coisinha. Logo, você vai acordar e se lembrará de tudo que viveu conosco. Eu preciso que você dê um presente para Duda, Mi, Cadu e Ellen. Claro, o que você quiser. O presente será a sua presença. A Duda sente muita culpa e acha que tivesse contado tudo a vocês, nada disso teria acontecido. A Mi tem muita dificuldade nas amizades. Sempre que está se tornando muito amiga de uma pessoa, começa a se afastar com medo de perder alguém que ama. Cadu nutre uma vingança que já está o deixando cego. E a Ellen sente muito a sua falta, das risadas, dos passeios, da família reunida. Eu entendo, mas sozinho eu não vou conseguir. Estaremos com você. Por todo sempre. Eu posso contar que estive com vocês, apesar que eu não sei se eles vão acreditar, né? Posso? Então vamos que eu preciso encontrar minha família. Vamos lá, pessoal, vamos nos apressar, deixar tudo arrumado, que finalmente o pai de vocês vai chegar, depois de dias que ele levou para acordar e se recuperar. Nossa, acho que a mãe e o pai chegou. Também acho, eu vi o carro. Ô filha. Ai, que saudade. Benção, mãe. Deus te abençoe. Ellen, Cadu. Graças a Deus, Duda. Graças a Deus. Pedro, Ô Cássio. bom te ver, meu irmão. Ô Duda. Oi, pai. Duda, minha filha, eu sei que você pensou muito em se culpar, achou que a culpa seria só sua, mas nós nunca pensamos dessa maneira. Pai, me perdoa. Não, filha. Não há nada para se culpar. E nada para pedir perdão, filha. Nada. Minha pequena, vem cá. Eu sei que
você tem medo de perder as pessoas, mas aproveite cada uma que está na sua vida e que vai entrar, se divirta, ame e não perca a oportunidade de estar perto de quem você gosta. Se por acaso você perder alguém, não se preocupe, Deus sempre vai estar com você. Pai, mas eu não quero passar por tudo de novo. Minha filha, não tem como sabermos o que vai acontecer no futuro, mas tem como recebermos o presente, o nosso presente, o presente de Deus. Cadu, meu filho, eu estive com o Pai, Jesus e o Espírito Santo, entendi que devemos perdoar todas as pessoas que nos fazem ou fizeram mal, para termos comunhão com eles. Não, pai, o senhor não entende. Aquele cara tá solto até hoje. E o que podemos fazer, meu filho? Devemos orar e liberar os nossos corações, confiando que Deus sabe de todas as coisas. Ele só falou disso desde que acordou. O que aconteceu com você, meu irmão? O que eu tenho lutado para não acontecer. O quê? Eu me encontrei com Deus e aprendi que Deus nos perdoou de uma dívida impagável. E por mais que tentemos perdoar todas as pessoas do mundo, nós nunca vamos chegar ao tanto que Deus nos perdoou. E devemos transmitir o perdão de Deus a todas as pessoas ao nosso redor. Aproveitando que estão todos aqui, eu gostaria de que orássemos. Orássemos para que Deus nos ajude a perdoar a quem nos tenha ofendido. Então, vamos? Deem as mãos, fechem os olhos. Pai, obrigado pela vida e salvação. Obrigado por mais um dia, Deus. Por tantos livramentos. Por seu amor incondicional por nós, Deus, mesmo sem merecermos. O seu Filho pagou um alto preço e a sua graça nos alcançou. Por isso peço, perdoe os nossos pecados e nos ajude a perdoar o Alex e toda a sua família, e que venha a ser feita a sua vontade e não a nossa. É o que te pedimos. Amém. Apesar de toda a sua dor, por pessoas que de alguma forma te fizeram mal, você tem um Deus que te chama de filho. E por você, Ele tem um cuidado e um amor incondicional. E não há nada que você faça que possa diminuir esse amor. Na verdade, o mesmo zelo que Ele tem pela sua vida, Ele tem pela vida das pessoas que de alguma forma te fizeram mal ou te causaram uma dor, porque são filhos dele. E assim como Ele quer cuidar da sua ferida, Ele quer cuidar da ferida dessas pessoas também. Então, o que nós podemos fazer é colocar a nossa dor, o nosso sofrimento nas mãos de Deus, porque é Ele que vai nos ajudar e nos ensinar a perdoar cada pessoa, mesmo que vai doer, vai sangrar, vai arder. Só que quando você pedir para Deus te ajudar a se perdoar e a perdoar o próximo, vai passar um tempo, porque perdão é um processo, mas você vai conseguir. E para você ter certeza de quando esse perdão chegou no seu coração, é quando você lembrar da pessoa ou daquela situação e aquilo não te ocasionar mais dor. Em Romanos 12:2 diz assim, que nós precisamos ser deixados ser transformados por Deus. A nossa mente precisa ser transformada, para que a gente conheça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós carregamos dentro do nosso coração as nossas experiências da nossa trajetória aqui para projetar ou para idealizar ou até para crer como Deus realmente é. Muitas vezes a nossa percepção de Deus como Pai
ela pode ficar um tanto distorcida dependendo das nossas experiências. Todas as vezes que nós temos experiências onde deveria haver aprovação, aceitação e amor, e não houve, os nossos corações, eles precisam lidar com isso. Mas eu vejo sempre um número muito grande, talvez muitos de nós, que ao caminhar na fé e olhar nos evangelhos, transfere isso para Deus. Por isso algumas vezes nós olhamos um Deus distante, alguns olham um Deus vingativo, alguns olham um Deus punitivo, alguns olham um Deus, como foi falado ali, Papai Noel, alguém que só chega para determinados momentos. Mas quando eu olho nas Escrituras Sagradas, em Hebreus fala que Jesus é a expressão exata de Deus. E quando eu olho nos Evangelhos, eu vou vendo um Deus que realmente, Ele me dá a oportunidade de ser filho, mas numa condição diferente daquilo que às vezes nós imaginamos. Então o primeiro aspecto é esse perdão de Deus. A religião, se ela não for permeada pela graça, amados, ela coloca mais pesos do que restauração na vida das pessoas. Cada dia que passa, isso de coração e de verdade, do mais profundo do meu ser, eu tenho uma consciência mais forte da misericórdia de Deus. Salmo 30, verso 5 diz: a ira do Senhor dura um momento, mas a sua misericórdia dura a vida toda. Um dos textos para mim mais forte, citação da Bíblia, entre outros, Lucas 15, 20, quando o pai do filho pródigo diz: e o pai, vendo-o de longe, correu ao seu encontro, cheio de compaixão, e o abraçou e o beijou. É esse Deus que eu encontro nas Escrituras. Já li tantos textos, tantas explicações, não há fundo demais que Deus não possa perdoar. Não há nada na vida que Deus não possa perdoar. E quando fala sobre blasfêmia do Espírito Santo, é quando eu não tenho uma conscientização que eu sou pecador e Ele é Salvador. É exatamente isso. Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Aqueles que reconhecem: eu sou pecador, um coração contrito e quebrantado Deus jamais desprezará. Fica uma ideia, mas fica muito fácil desse jeito. Dá uma impressão de um álibi para continuar com a mesma vida durante todo sempre, sem necessidade de reflexões, percepções ou de mudanças. Mas se o amor de Deus não me mudar ou não te mudar, não vai ser o medo dele que o fará, pode ter certeza disso. Violência gera violência. Amor só pode ter conotação clara na minha vida quando eu compreendo esse amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram em Cristo na cruz. Para aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o amor que constrange. É o amor constrange. Não tem lugar que a misericórdia não possa chegar. Então eu queria primeiro nessa noite, você e eu, novamente, chegarmos diante de Deus e chegar e falar: Pai, eu preciso do teu perdão. Não tem como caminhar nesta vida sem perdão do Pai, porque fica um peso esmagador em todos os aspectos da vida e é insustentável. Jesus não é uma religião, não é uma denominação, não é um conjunto de regras, não é, como já foi falado, uma cartilha, pode, não pode, e aquele que de repente, em alguma situação, ele se torna alguém abominável aos olhos do Pai. Jamais, jamais. E o Pai, vendo-o de longe, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Eu não sei como você tem relacionado com Deus como Pai, mas esse é o ponto de partida para a cura da nossa alma e sentido da nossa caminhada e significado. O segundo aspecto é nós nos perdoarmos. Às vezes é mais fácil você falar para a pessoa: se perdoa, segue em frente. Mas quando chega a nossa vez de nos perdoarmos, se nós tivermos uma consciência mais sensível, alguns pontos mais nevrálgicos, nós às vezes temos grandes dificuldades
A culpa, hoje, é um dos maiores fatores de desestabilização da nossa vida, muitas vezes. E não adianta minimizá-la, não adianta relativizá-la, não adianta usar argumentos normais, só tem um caminho, em Jesus. Porque, às vezes eu pergunto para uma pessoa, você crê que Deus te perdoou? E a pessoa diz para mim, eu creio. Aí eu pergunto, e você já se perdoou? E a pessoa fala, não consegui me perdoar. A condição de preposição ser, e hoje eu falava nisso em um velório, ele é esmagador, muitas vezes. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito, não tem essa coisa. Eu entendo que a vida, ainda que ela tenha ciclos fechados e ciclos que se abrem, mas ela é um ato contínuo de escrita, irmãos. Não existe, eu particularmente penso dessa forma, nenhum momento que ficou todos os parágrafos com ponto final e o capítulo final exatinho. Sempre tem uma palavra que deveria ser dita na nossa ótica, um gesto que poderia ter sido falado, ser expresso, algo que não deveria ser feito, algo sempre é característica de quem tem senso natural da vida, ter algumas culpabilidades para lidar na trajetória, na caminhada. Eu poderia, passou. Então eu me perdoar é onde eu tiro um peso esmagador do meu coração. Nós temos muita necessidade de aceitação, aprovação e de amor, os 3A. E às vezes nós corremos para isso. Tem pessoas que elas são extremamente misericordiosas com elas, mas extremamente com um juízo pesado sobre os outros. Isso é uma questão de alguém que não recebeu o perdão de Deus. Mas alguns de nós também tem pessoas que é extremamente misericordioso com os outros, mas extremamente punitivo consigo mesmo. Naquela parábola que ele conta sobre o que devia muito e foi perdoado, e depois o que devia pouco, e aquele lá o que devia muito foi perdoado, ao perdoar, ou pelo menos alguém clamar para ele perdoar uma dívida bem menor, ele não o quis, e disse que ele seria ali lançado aos verdugos. Ali é o cárcere da mente, é o verdugo, até você pagar o último centavo, é o cárcere da mente. Quando eu não repasso o perdão que Deus passou para a minha vida, eu fico encarcerado na minha mente. É os verdugos me atormentando dia e noite. E quando o texto fala que se eu não perdoar, Deus não pode me perdoar, é porque a ideia é que se eu não receber o perdão de Deus, eu não consigo perdoar. Essa é a dinâmica. Porque é uma trajetória. Então, eu queria dizer para você nesta noite, se perdoe, se perdoe. Mas isso devido a um álibi para mim continuar fazendo o que eu bem quero na minha vida. Então aí já é outra história, aí já é uma necessidade de uma conscientização mais forte. O último cântico que foi ministrado pelo louvor, lá na primeira parte, o cântico 4, ele é a expressão de Romanos capítulo 7, de Paulo dizendo, o bem que quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa é a ideia daquele cântico. Eu e você todos os dias precisamos do perdão e da graça de Deus. Na cruz Jesus me perdoou e te perdoou. E eu posso chegar perto dele e saber que ele não está me jogando fora, ele não me está lançando para longe, ele não está me humilhando, ele não está me expondo. Ele pode até olhar nos meus olhos e falar, meu filho, você não se orgulha disso, nem eu, mas eu não vou te deixar. Eu vou segurar na tua mão para seguir em frente. Se perdoe para você seguir em frente, porque qualquer um de nós que não nos perdoarmos, nós não conseguimos seguir em frente. Porque quando você entra com a culpa no ringue para lutar com aquilo que já te venceu uma vez, você já entra derrotado. Que a única possibilidade de vitória é você entrar perdoado para poder ter força para poder vencer. Caso contrário, já entra derrotado. Terceiro aspecto é o pedir perdão. Pedir perdão não é fácil. Não é fácil. Tem alguns momentos que não dá mais para pedir perdão.
ou porque a pessoa não está mais aqui, ou porque ao tentar fazê-lo, vai piorar a situação. Então, mas no teu e no meu coração, nem que for de forma imaginável, fala, me perdoa. Às vezes, eu tenho sempre falado isso, e eu coloco a minha vida nisso também. Nós atravessamos, irmãos, nós atravessamos quilômetros, cidades, estado, países, atravessa continentes para resolver questões profissionais. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de sair do quarto para a sala e falar, me perdoe, eu errei. Me perdoe, eu fui grosso. Me perdoe, eu estava nervosa, eu falei na hora errada. Eu sei que tem pessoas que trabalham com a assimilação de perdão da seguinte maneira: passou, toca a vida, e não pede perdão nunca, porque no coração dela já resolveu, mas o outro não é assim que ele codifica. O outro não é assim que ele codifica. Por isso pessoas falam, ele nunca pede perdão para mim, ela nunca pede perdão, volta como se nada tivesse acontecido e toca a vida. Acabou de falar um monte de coisa, daqui a pouco, vamos sair para tomar um sorvete, como se não tivesse nada acontecido. Mas a vida não é assim. Porque quem ouve, ele sente o impacto. Ele sente o impacto. Por isso, às vezes, é tão necessário eu também reconhecer que eu falo, me perdoa, não tem demérito nenhum nisso. Por último, é a essência da mensagem, que é essa, é liberar o perdão. Liberar o perdão não é algo simples. Liberar o perdão não é algo fácil. Falar mais nessa condição que ninguém consegue. Eu falei de manhã hoje, vou voltar a relatar, alguns anos atrás, um bom tempo já atrás, bons anos atrás, né? Vou usar o termo antigamente, fica uma referência muito estranha. No ABC, houve uma situação de uma mãe com um bebê, e ela estava no banco, e chegou ali pessoas assaltando, e houve uma situação mais tensa, e um dos assaltantes, ele disparou o tiro. A bala atravessou a cabeça da criança, pegou no coração da mãe e morreram as duas. Elas eram da Igreja Batista, membros da Igreja Batista. Inclusive o pai, Vladimir, se não me engano o nome, da Igreja Batista. Quem fez o casamento deles, inclusive, foi o pastor Mário, foi que fez o casamento deles. Aquela cena e aquela questão é chocante. Na nossa ótica, irmãos, é inconcebível. É inconcebível. Como que você consegue fazer alguma coisa diferente? Porque humanamente falando, é impossível. É impossível, humanamente falando. E às vezes nós falamos, a pessoa ficou anestesiada, por isso porque às vezes achamos que a pessoa está em choque, então ela tem determinadas ações mais amenas, mas não é. Ele passou uns dias, várias pessoas perguntando, e virou um clamor de justiça naquele período, e ele falou o seguinte, eu perdoo. No dia de eu seguir minha vida, eu perdoo. O perdão não tem a ver se a outra pessoa merece ou não da minha parte ou não. O perdão tem a ver, às vezes a pessoa nem fica sabendo. Eu perdoo. Passou uns tempos, ele foi na prisão para falar para aquela pessoa de Jesus e que ele perdoava. Passou vários anos, falar, não, é coisa do momento só, é impossível. Esse cara não... Passou alguns anos e foi feita uma reportagem no Fantástico, eu lembro que eu vi. Ele recomeçou a vida, estava no sul do país, recomeçando, e entrevistaram e fizeram as perguntas para ele. E ele falou, a única possibilidade que eu tinha para poder seguir a minha vida em frente, era o perdão. Porque o perdão, ele pode afetar o outro, mas primeiro é o meu coração. Sou eu que não sigo. Sou eu que não sigo, irmãos. Sou eu que não sigo. Muitas vezes nós precisamos perdoar pessoas que nos fizeram muito mal mesmo, muito mal. Mas aí é um processo, foi falado. Deus, eu perdoo. Aí volta aquilo no coração, Deus, eu perdoo. E volta no coração, Deus, eu perdoo. Até que chega um momento na vida que eu consigo entender que o perdão de Jesus é tão grande na minha vida, que eu falo, Deus, eu libero essa vida. Eu já fiz isso de forma imaginária, e não estou falando aqui que isso é um cunho teológico, estou falando de experiência particular, de alguns momentos extremamente dolorosos da minha vida, que a única opção que eu tinha era perdoar para poder seguir em frente. E quem convive comigo sabe disso, quem está perto de mim sabe disso, nas minhas palavras, nos meus gestos, sabe disso.
E teve alguns momentos de eu chegar e fechar os olhos e, com lágrimas ou determinado, imaginar uma estrada, imaginar uma pessoa. E falar, vai em paz, em nome de Jesus, vai em paz. Para que eu pudesse seguir em paz. Resolve tudo de uma vez por todas? Não. Mas o coração vai começando a ser oxigenado, até que chega um momento, você encontra pacificação no teu coração. E você segue a tua vida em frente. Mas eu percebo, e nós vamos orar agora, que às vezes tem pessoas muito perto de nós que nós vamos liberar perdão também. Às vezes casais, pais e filhos, filhos e pais, famílias, palavras faladas, atitudes, gestos que nos machucaram muito, até porque tem aquela ilustração do cara que recebia várias pedradas grandes e não falou nada, e de repente uma pedra pequena o atingiu, ele dá um grito de dor, alguém perguntou, o que estava ali no executor falou, não te entendo, você recebendo várias pedradas grandes e não sentiu nada, agora uma pequena dessa você dá um grito desse. Ele falou, o que machuca não é o tamanho das pedras, é de onde elas vêm. O que machuca mais não é o tamanho das pedras, é de onde elas vêm. E eu acredito em Jesus Cristo, para mim poder seguir a vida, encontrar uma leveza em dias tão pesados e difíceis.